Boa tarde, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, 13 de dezembro, quinta-feira, vamos falar sobre aneurisma cerebral. Pois é, nós recebemos uma carta de uma telespectadora do interior do estado, da cidade de Três Lagoas, que teve, infelizmente, um final triste, trágico, de uma pessoa da sua família, sua mãe, que faleceu por conta de um aneurisma cerebral. Pediu que a gente fizesse um programa para alertar as pessoas e levar informação a todos os lares do Mato Grosso do Sul. Por isso o programa de hoje é muito importante. Mas antes vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Cristina Martins Araújo, moradora do bairro Vespasiano Martins. Ela faz aniversário no próximo sábado e é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. É uma liderança nossa lá no bairro Parque do Sol. Também para a Dona Maria, mãe da Ziza, moradora do bairro Paulo Coelho Machado. Ela é minha fã, guarda tudo que sai sobre o meu respeito. Quero dizer para a senhora, Dona Maria, que uma hora vou passar aí na sua casa para tomar um cafezinho. Vai ser um prazer, uma satisfação grande lhe conhecer, trocar as nossas afinidades. Tenho certeza que a senhora é merecedora de todo o respeito. Um beijo no seu coração. E também para Lucimari Torres Ortiz e seus familiares, moradores do bairro Vila Popular. Que a gente tem grandes amigos, o pessoal todo aí que sempre teve um carinho muito grande com a minha pessoa. Caracterizada pela dilatação vascular da artéria cerebral, o aneurisma é uma doença que faz cada vez mais vítimas em todo o Brasil. Boa parte dos que são atingidos por um aneurisma cerebral tem morte instantânea. Outros já manifestam várias crises hemorrágicas. Por isso, ter uma vida regrada, com boa alimentação, são alguns de muitos cuidados que podem ajudar a evitar esta doença. Por isso, e pela seriedade deste assunto, chamamos um amigo nosso, amigo de vocês, que vai conversar sobre este tema importantíssimo, ele que é neurologista, Dr. César Nicolatti. Boa tarde, César. Boa tarde. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui em nosso programa para tratar de um assunto que às vezes parece que é só na casa dos outros, mas quando acontece na nossa casa, no nosso lar, com os nossos familiares, deixa todo mundo de cabelo em pé e realmente a tragédia pode acontecer. Por isso eu começo lhe perguntando, do ponto de vista neurológico, o que vem a ser aneurisma cerebral? Bom, o aneurisma cerebral, como você mesmo já disse, ele é uma dilatação de uma artéria dentro do cérebro, dentro do crânio. Existem várias artérias no crânio, na base do crânio estão as artérias maiores e muitas vezes existe um defeito na parede dessa artéria, que pode ser um defeito já que a pessoa já nasceu com esse defeito, ou pode ser um defeito adquirido através de placas de colesterol, pela má alimentação, como você mesmo disse, que pode estar levando então ao enfraquecimento daquela parede. E o enfraquecimento da parede, o batimento cardíaco ao longo dos anos, vai fazendo com que aquilo ali vá estufando naquele ponto onde ficou enfraquecida a parede. E forma-se então uma dilatação, numa forma de saco, que é a dilatação sacular, que é o aneurisma propriamente dito. Quais seriam as causas de um aneurisma? Você diz que às vezes a pessoa já nasce com essa, vamos chamar assim, de uma má formação. Quais seriam as causas? A principal causa que a gente conhece hoje é essa malformação da parede. É um defeito na formação da parede. Cerca de 4% da população geral pode ser portadora de aneurisma sem se saber que é. Quando a gente fala 4%, parece um número muito pequeno. Mas se a gente for lembrar que 4% é 1 a cada 25, parece já que não é tão pequeno. É verdade. Então, é por isso que tem um impacto importante, até sobre medidas de saúde pública, tem que ser pensado a respeito disso. Se a gente for lembrar também que a principal causa de morte é o acidente vascular encefálico, hoje ultrapassou o infarto, e
o sangramento de aneurisma é um tipo de acidente vascular encefálico. A coisa começa a ficar mais ou menos complicada. Eu fiquei assim meio que assustado, porque 1 a cada 25, se for eu, não tem jeito de eu saber, ou eu posso fazer um exame preventivo, existe alguma coisa que possa ser feito preventivamente, e isso eu vou entrar com mais detalhes depois, mas eu tenho certeza que as pessoas em casa devem estar se perguntando, gente, mas e se for eu? Porque quais seriam os sintomas para a gente poder entender um pouquinho o que seria o aneurisma cerebral? Quais seriam os sintomas? O aneurisma cerebral, ele dá sintoma quando ele rompe. O aneurisma cerebral não roto, ele é assintomático. Não sente dor de cabeça antes? Nada. Existem algumas situações, a chamada cefaleia sentinela, que são dores de cabeça muito intensas, que podem preceder a ruptura do aneurisma, mas é um diagnóstico feito retroativamente. Rompeu, ele estava com dor de cabeça já desde a semana passada, então era a cefaleia sentinela. Fica muito difícil a gente dizer que aquela cefaleia pode ser uma cefaleia sentinela. Algumas coisas a gente tem que lembrar. Existem algumas situações em que existe uma incidência maior em determinadas famílias. Pode ter um fundo familiar. Antes já era muito discutido, mas parece que hoje, com as pesquisas que a gente tem tido, parece que tem sim um fundo de verdade nisso. Então, quem teve um caso de aneurisma na família, mesmo que pode não seja cerebral? Um aneurisma cerebral, no caso. Cerebral. Né? Se for um aneurisma da aorta, assim, já não... A gênese é diferente. É diferente. Né? Tá, então aneurisma cerebral, para deixar bem claro. O aneurisma é qualquer dilatação vascular, pode ser arterial, venosa, em qualquer região do corpo. Uma outra causa de aneurisma é traumatismo. Às vezes pós-operatório, às vezes pós-trauma, ferimento penetrante no crânio, alguma coisa pode fazer um ferimento numa parede de uma artéria que não chegou a romper a artéria completamente e depois desenvolver um aneurisma. Mas no caso mais frequente, que é o aneurisma sacular, nós vamos ter então uma prevalência mais elevada. Prevalência quer dizer o número de pessoas que tem maior predisposição a desenvolver, mais elevada em grupos relacionados ao mesmo grupo familiar. Exames para fazer a detecção. O exame padrão para se detectar o aneurisma é a angiografia cerebral ou arteriografia por cateterismo. Só que é um exame agressivo, é um exame de grande porte, ele tem um porte equivalente a de uma cirurgia. Uma cirurgia de pequeno porte, mas não é um exame inócuo. Um exame que é de baixa invasibilidade, que pode também trazer bastante informação a respeito disso, é a angiorressonância e a angiotomografia. Tá, esses dois exames podem mostrar, mas eles não são considerados como exames de rotina para check-up. Aí a gente poderia estar lançando mão deles em situações de suspeita, porque tem um caso na família que já houve, ou porque em alguma investigação de imagem apareceu uma imagem que possa ser suspeita de um aneurisma sacular. Dr. César, uma pessoa que está com aneurisma cerebral, qual o risco de se romper de uma hora para outra? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje é aneurisma cerebral. Vocês pediram e nós estamos fazendo este programa especial para o Mato Grosso do Sul. Estamos aqui com um amigo neurologista, Dr. César Nicolatti. Dr. César, eu lhe perguntei no bloco anterior e as pessoas em casa estão esperando no Mato Grosso do Sul inteiro. A pessoa que tem um aneurisma cerebral não sabe. Pode se romper a qualquer momento? O risco de rompimento estimado, isso é uma estimativa, né? Em quem tem um aneurisma cerebral é em torno de 4% ao ano. E é um risco cumulativo. Então, ou seja, em 2 anos é 8%, em 3 anos é 12% e assim por diante. Então, é um risco que vai crescendo. Por conta disso, nós temos que a época em que mais se tem rompimentos, a época da vida que mais se tem rompimentos é em torno da 3ª e 4ª década até a 5ª década.
Então, por volta de 40, 50 anos, Pessoa nova ainda, hein? Ainda na fase produtiva. É muito frequente também em pessoas mais novas, mas esse é o pico da incidência. Eu já tive pacientes com aneurisma diagnosticado com 12 anos de idade e com 80 e poucos anos de idade. Então pode ser em qualquer faixa etária. Mas não tem jeito, por exemplo, fazer igual faz o da próstata, do seio, do câncer de mama, não tem jeito de fazer uma tomografiazinha, um negócio mais calmo assim, para ver se tem ou não? Não tem, né? Dentro dos ditos check-ups, check-up neurológico, a gente não tem uma sistematização voltada especificamente dessa forma, mas os exames de imagem podem detectar, apesar de não serem específicos para a parte vascular, né, do aneurisma, mas podem detectar alguma alteração que chame a atenção para estar complementando com o exame de triagem, que seria a angiorressonância ou a angiotomografia. Já é alguma coisinha, né? Se você tem alguém na família, tem que cuidar. Porque ele disse, já existem pesquisas que demonstram que pode ter uma relação forte. Tá? É melhor prevenir do que remediar. Como que é feito o tratamento do aneurisma? Estourou o aneurisma. Como é que faz? Vai às pressas para o CTI, para o hospital, para o centro cirúrgico, para onde que vai? É uma situação muito dramática. É uma situação que realmente tem que ser feita medidas rápidas. É uma das principais causas de morte súbita. As estatísticas que a gente tem são mais americanas. O último levantamento que eu fiz, para poder estar vindo aqui, estar conversando já com dados bem atualizados, cerca de 50% das pessoas que têm um rompimento do aneurisma não chega ao hospital. Então, metade vem a falecer antes do atendimento hospitalar. Desses que chegam ao hospital, cerca de 50% vem a falecer. Então, nós temos 50% que morrem antes de chegar ao atendimento médico. Desses que chegaram, se a gente for pegar do grupo de 100%, 25%, mesmo com todo atendimento, vem a falecer. E cerca de 12,5%, que é metade dos que sobreviveram, vão ficar com sequelas importantes depois de um ano de tratamento. E 12,5% podem ficar com sequelas menores ou sem sequelas. Quer dizer, então, é uma tragédia anunciada, né? E o tratamento? O tratamento ele tem duas etapas. A etapa de tratamento do sangramento propriamente dito e das consequências desse sangramento, porque o organismo tenta combater o sangramento fazendo uma coisa que se chama vasoespasmo, que o espasmo é uma contração. Esse vasoespasmo, que é uma tentativa de evitar um novo sangramento, ele leva à falta de circulação e à isquemia cerebral. E também é uma das causas importantes de morte no aneurisma, no segmento evolutivo. Então a gente tem que tratar o vasoespasmo, evitar os novos sangramentos, tratar a hemorragia e tratar o aneurisma propriamente dito. Uma cirurgia dessa leva quanto tempo? É uma cirurgia complexa, pode ser feita de duas formas, ou endovascular ou a cirurgia aberta. Dependendo da localização do aneurisma, dependendo do tamanho da artéria, do calibre da artéria, nós vamos indicar um ou outro tratamento. Dependendo da situação clínica do paciente também. Se for um paciente que estiver muito grave, às vezes fica muito difícil da gente fazer uma cirurgia aberta, que é uma cirurgia mais agressiva, mesmo que seja um aneurisma que não seja muito bom para embolizar. Mas isso é o quê? 2, 3 horas ou mais horas? É uma cirurgia que muitas vezes chega a 6 a 8 horas de cirurgia. Vocês estão vendo, né? E dizem que médico não trabalha. Uma cirurgia, quase 8 horas ali, mexendo numa área nobre, que é o cérebro, tentando resgatar a vida daquela pessoa que infelizmente foi acometida por esse aneurisma cerebral. Existem fatores de risco para o aneurisma cerebral? O aneurisma congênito é uma infeliz fatalidade. Na verdade, ele não é congênito, a alteração da parede arterial é que é congênita. É uma infeliz fatalidade. Agora, existem os aneurismas que podem ser decorrentes de placas de ateroma, que aí então é o controle do colesterol principalmente. Então o colesterol não faz mal só para o coração não é isso, Torcelo? Faz mal também para as artérias do cérebro. As artérias cerebrais, elas têm as mesmas características das artérias do coração. Então, geralmente, quem tem doença coronariana também tem doença cerebrovascular.
com todas as consequências, tanto para a isquemia quanto para a hemorragia. Estresse também complica ou não? O estresse não é a causa do problema, mas para quem tem um problema sobre estresse, o problema se agrava. Certo. Cigarro. O cigarro, ele pode trazer complicação daqueles eventos pós-sangramento, que é o vasoespasmo. Mas para o aneurisma, não? Para a gênese, para a formação do aneurisma em si, não. Bebida alcoólica? Também não tem nada relacionado diretamente. Acontece que quem fuma, quem toma bebida alcoólica, se tiver esse problema, vai ter um desenvolvimento e uma perspectiva de estar nesse grupo de pacientes mais graves muito maior do que aquela pessoa que tiver um organismo bem sadio, bem cuidado, com uma boa alimentação. É isso. Vocês ouviram, basta agora colocar em prática e seguir os conselhos do especialista. Aliás, eu também recebi uma carta recentemente que me chamou muita atenção, falando de um caso de meningite. Você estaria disposto a também fazer um programa sobre meningite, para a gente tirar todos os mitos, o que é verdade, o que não é? Vamos fazer? Sem dúvida. Olha aí, então tá aí. Você que me pediu e que escreveu essa carta tão triste, pode ter certeza que a gente vai esclarecer tudo aqui. Quero lhe agradecer o programa de hoje, foi muito ilustrativo, muito, de uma forma muito ampla, o conhecimento foi colocado para todos. E eu tenho certeza que você contribui muito nesse sentido, que Deus possa continuar abençoando sempre a sua vida particular, familiar e profissional. Muito obrigado, eu fico muito grato de poder ter essas oportunidades, que eu acho que são oportunidades que a gente tem de estar também ajudando a população, porque quem entende melhor sobre os problemas que tem, pode procurar o melhor auxílio para poder resolvê-los. Isso é uma coisa fundamental e é um trabalho muito bonito que você faz. É isso aí. Você vê que quem sabe, sabe, passa informação e você é que sai ganhando. Por isso, se tem críticas, sugestões, denúncias ou interesse de ouvir algum tema da sua preferência, entre em contato com a gente. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Se quiser entrar em contato pelos nossos telefones, o fixo 3326-4434 ou o celular 9816-1648. Você sabe, o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Chegou a hora da reflexão. Abre as portas do seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus agir. É este o momento que você coloca o teu corpo em conexão com Deus. E ele diz o seguinte: a vida é um fruto da decisão de cada momento. Talvez seja por isso que a ideia de plantio seja tão reveladora sobre a arte de viver. Viver é plantar, é atitude de constante semeadura, de deixar cair na terra de nossa existência as mais diversas formas de sementes. Cada escolha, por menor que seja, é uma forma de semente que lançamos sobre o canteiro que somos. Um dia, tudo o que agora silenciosamente plantamos ou deixamos plantar em nós será plantação que poderá ser vista de longe. Hoje, neste tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. As escolhas que você procura, os amigos que você cultiva, as leituras que você faz, os valores que você abraça, os amores que você ama, tudo será determinante para a colheita futura. O que não podemos perder de vista é que a vida não é real, fora do cultivo. Sempre é tempo de lançar sementes. Sempre é tempo de plantarmos. Sempre é tempo de recolher os frutos. Tudo ao mesmo tempo. Sementes de ontem, frutos de hoje. Sementes de hoje, frutos de amanhã. Por isso, não perca de vista o que você anda escolhendo para deixar cair na sua terra. Cuidado,
com os semeadores que não lhe amam. Eles têm o poder de estragar o resultado de muitas coisas. Não desanime de você, ainda que a colheita de hoje não seja muito feliz. Não coloque um ponto final nas suas esperanças. Ainda há muito tempo o que fazer. Ainda há muito tempo o que plantar. E o que amar nessa vida, ao invés de ficar parado no que você fez de errado. Olhe para frente e veja o que ainda pode ser feito. A vida ainda não terminou. E já dizia o poeta que os sonhos não envelhecem. Vá em frente, coloque um sorriso no rosto e tenha firmeza nas decisões. Deus resolveu reformar o mundo e escolheu o seu coração para iniciar a reforma. Isso prova que Ele ainda acredita em você. E se você abriu as portas do seu coração, é porque Ele ainda acredita. Quem sou eu para duvidar? Seja feliz, deixe as sementes de Deus darem frutos positivos na sua vida. Pense nisso. Amanhã tem mais um programa Médico da Família até você. Uma história muito emocionante. Não percam. Está imperdível. Tenham todos um excelente fim de tarde. Uma noite pra lá de maravilhosa. E eu sei que eles já estão aí ao seu redor, cuidando da sua vida, dos seus familiares. Os anjos de Deus. Fiquem com eles. Até amanhã.